Filipenses capítulo 1, verso 21 a 23, que diz assim: pois para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Mas se continuar vivo, posso trabalhar e produzir fruto para Cristo. Na verdade, não sei o que escolher. Estou dividido entre os dois desejos. Quero partir e estar com Cristo, o que me seria muitíssimo melhor. O primeiro propósito de Deus para a sua criação é a eternidade. Por quê? Porque fomos criados por um Deus eterno. E esse Deus eterno nos criou para sermos também como Ele, eterno. A Bíblia diz que nós fomos criados segundo a imagem e a semelhança de Deus. E Deus nos criou para ser eterno. E o ser humano, ele anseia pela eternidade. Abraham Lincoln disse: Deus certamente não teria criado um ser humano como homem para existir somente por um dia. Não, o homem foi feito para a eternidade. Essa vida que nós vivemos é apenas um ensaio geral antes da verdadeira produção. É como um treino coletivo que ocorre antes do grande jogo de futebol. Nós vivemos aqui nesse mundo no máximo 100 anos, alguns até chegam a mais, mas na eternidade nós viveremos para sempre. Nós fomos feitos para sermos eternos. A Bíblia diz que Deus tem plantado a eternidade no coração do homem. E isto ocorre porque Deus nos projetou a sua imagem para vivermos eternamente. Como diz o texto, que Deus tem plantado no coração do homem a eternidade. Um dia o nosso coração ele vai parar de bater. Então será o fim desse corpo físico, fim do nosso tempo aqui na terra. E isso marcará o início de uma eternidade, o início da nossa vida eterna. A Bíblia chama o nosso corpo terreno de temporária habitação ou de tenda, mas também ela se refere ao nosso futuro na eternidade como uma casa. Lá em 2 Coríntios capítulo 5, verso 1, diz assim: sabemos que quando o nosso corpo terreno, esta tenda em que vivemos, se desfizer, teremos um corpo eterno, uma casa no céu, feita para nós pelo próprio Deus e não por mãos humanas. O texto fala aqui de tenda e de casa. Então ele diz que a nossa vida na terra é como uma tenda, uma habitação provisória, temporária. Mas a palavra de Deus diz que Deus tem uma casa para nós. E a casa dá sentido já de uma habitação permanente. E essa casa permanente é aquilo que Cristo foi preparar para nós, quando Ele disse: vou preparar-vos lugar. Essa casa é a eternidade. É importante nós pararmos para entendermos o que é a eternidade. Pararmos para viver a luz da eternidade. Em primeiro lugar, eu quero colocar aqui que a eternidade depende do relacionamento que nós experimentamos hoje. O seu relacionamento com Deus hoje determinará o seu relacionamento com Deus na eternidade. Isto é, se você decidir amar, obedecer e confiar e seguir a Jesus nesta vida, você será convidado pelo próprio Deus a passar o resto da eternidade com Ele. Entretanto, se você rejeitá-lo ou desprezá-lo nesta vida, você passará a eternidade distante da presença e das misericórdias de Deus. Mateus capítulo 10, verso 32 e 33. Jesus é quem está falando. Ele diz: portanto, qualquer que me confessar diante dos homens, eu o confessarei
diante de meu Pai que está nos céus. Mas qualquer que me negar ou que me rejeitar diante dos homens, eu também o negarei diante do meu Pai que está nos céus. Jesus está dizendo que todo aquele que o ama e que o aceita e que vive e que segue-o e que obedece a sua palavra, ele também receberá o bem-vindo na eternidade, para desfrutar da eternidade e gozar de todas as promessas maravilhosas de Deus. Mas todo aquele que negar a Cristo, que rejeitar a Cristo, também ele o negará diante do Pai que está nos céus. Jesus deixa bem claro isso: todo aquele que me confessar, eu também o confessarei, e todo aquele que me negar, eu também o negarei diante do meu Pai que está nos céus. Se a vida na terra oferece muitas opções, a eternidade nos oferece apenas duas opções: o céu ou o inferno. A eternidade nos oferece apenas essas duas opções, esses dois caminhos: o caminho do céu, onde viveremos para sempre com o Senhor, ou o caminho do inferno, onde viveremos no tormento eterno para sempre, distante da presença e das misericórdias do Senhor. Em João capítulo 3, verso 18, ele diz assim: quem crê nele não é condenado, mas quem não crê já está condenado, porquanto não crê no nome do único ou unigênito Filho de Deus. Isso é, se uma pessoa não crê em Jesus, e se ela morrer agora, ela já está condenada. É isso que o texto diz: aquele que não crê já está condenado, porquanto não crê no nome do único, do unigênito Filho de Deus. E tragicamente, muitas pessoas terão que suportar a eternidade sem Deus, pois escolheram viver sem Ele aqui na terra. Isto é, se você escolher viver sem Deus aqui na terra, automaticamente você viverá sem Ele também na eternidade. A escolha é sua, é você quem escolhe, é você quem toma a decisão. Deus não vai obrigar você a fazer a escolha certa. Deus não vai obrigar você a escolher Jesus, a amar a Cristo, a obedecer a sua palavra, a servir a Ele. Deus não vai obrigar você a viver na verdade. A escolha é você quem faz. Lá em Mateus capítulo 13, do verso 49 ao 50, diz assim: e assim será no fim dos tempos. Os anjos virão e separarão os perversos dos justos, e os lançarão na fornalha ardente, onde haverá choro e ranger de dentes. A escolha do ser humano determina o seu futuro e a sua eternidade. E a eternidade sem Deus é uma vida que nunca terá fim. Nunca terá fim o sofrimento, nunca terá fim a angústia, nunca terá fim o choro, nunca terá fim o ranger de dentes, nunca terá fim o lamento. Mas a eternidade com Deus nunca terá fim: o amor, a paz, a alegria e a felicidade de viver com o Deus eterno.